Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de uma outra medida adotada para o adolescente infrator, que é o regime de semiliberdade. Sejam bem-vindos. Então, como nós já estudamos, quando um adolescente comete algum ato infracional, ele pode ser submetido a medidas socioeducativas. Lembrando que crianças menores de 12 anos são inimputáveis e não podem ser submetidas a essas medidas. Uma das medidas socioeducativas é o regime de semiliberdade e, segundo o ECA, esse regime pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, né? Então, às vezes, o adolescente está cumprindo uma medida socioeducativa em internação e aí ele progride para o aberto através do regime de semiliberdade, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente da autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade do adolescente. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Então, acima de 18 anos, o adolescente ele tem que ser colocado em liberdade e até os 21 anos podem ser feitas algumas adaptações nas medidas socioeducativas, tá? Depende muito do caso e são exceções. Então, as medidas socioeducativas serão impostas após um procedimento próprio, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presidido exclusivamente pela autoridade judiciária, a quem caberá também cessar a medida no momento oportuno. Neste sentido, é súmula 108 do STJ. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Portanto, as medidas são decididas pela autoridade judicial após justo julgamento dos fatos. Os critérios do juiz para escolher a medida mais apropriada para o ato infracional e para as condições sociais, psíquicas, materiais e intelectuais do adolescente. Então, explicando melhor assim o slide anterior, né? Somente o juiz pode decidir qual medida, quanto tempo ela vai durar, ele que vai ficar fazendo a reavaliação dessa medida para saber se o adolescente progride para uma mais leve ou regride para uma mais rígida. E os critérios para a escolha da medida socioeducativa são a gravidade concreta do ato infracional, em que o magistrado deve verificar todos os aspectos envolvidos nesse ato, inclusive o modus operandi, ou seja, como o adolescente praticou o ato, né? Se houve tortura, se houve um exagero nas ações violentas, ele vai analisar o fato em todos os seus detalhes, tá? Também vai analisar o perigo que esse jovem oferece à comunidade e aí ele vai, baseado nisso, escolher a medida. Também vai analisar a personalidade do adolescente, devido a um relatório que é formado por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe vai analisar essa personalidade, vai fazer esse relatório, vai apresentar ao juiz e, baseado também nesse relatório, ele vai escolher essa medida. Será verificado nessa análise a personalidade do adolescente, se ele possui um senso crítico, se ele compreende os males que ele praticou, se ele está arrependido e se ele possui algum tipo de distúrbio mental. Também vai ser analisada a eficácia da medida, verificando o ato praticado, a personalidade do adolescente e as possibilidades do caso concreto. Então, o juiz vai aplicar a medida que for mais justa e também que vai promover uma melhor reabilitação. Lembrando que a gente tem que entender que as medidas socioeducativas têm essa finalidade de reeducar e de ressocializar. Então, o juiz vai pensar nisso ao aplicar a medida. Então, se o juiz optar por essa medida de semiliberdade, ele irá cuidar para que seja cumprida integralmente nos moldes do acordado judicialmente. Em casos de resultado positivo, pode haver a progressão para uma medida mais leve, né, um regime totalmente aberto.
O mesmo pode ocorrer no caso contrário. Então, se o adolescente não mostrar um resultado positivo, ele pode regredir e voltar a ser Olá, peço internado. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E voltar a ser internado, por exemplo, né? E ficar privado de liberdade, que seria uma medida mais rigorosa. Ele também, o juiz, no caso, ele pode prorrogar um prazo que ele estipulou, ou ele pode substituir a medida. Tudo vai depender do comportamento do adolescente e da resposta dele a essa medida aplicada. E vai ser ouvido também o Ministério Público, orientador do adolescente, né, que vai acompanhar ele durante o cumprimento dessa medida, e a defesa. Sobre a medida de semi-liberdade, o Andrade afirma que é um meio termo entre a liberdade e a internação. O adolescente deverá ficar recolhido durante o período noturno e poderá exercer atividades externas durante o dia. Pode ela ser aplicada diretamente de modo autônomo ou poderá ser imposta como condição do adolescente internado transitar para o meio aberto, conforme previsto no artigo 120 do ECA. A gente já falou isso, que pode ser, o juiz pode ir direto para esse regime ou ele pode ser uma progressão de um adolescente que já estava internado, depende do caso. Então, o adolescente em regime de semiliberdade deve frequentar a escola, é obrigatório para todo mundo em idade escolar, e o adolescente está em idade escolar, tá? Enquanto se qualifica profissionalmente através de cursos ou estágios, Essas exigências são condições para o adolescente se reinserir na sociedade e traçar caminhos mais seguros e menos vulneráveis para o seu futuro. Nós já falamos disso, inclusive, né? Uma reeducação. Não há um prazo determinado para o cumprimento da medida socioeducativa, não há um prazo no ECA, né? Mas o juiz coloca. Então, tudo depende do progresso psicossocial do menor, sendo que o juiz estará em constante avaliação desse cumprimento. O juiz está sempre ouvindo, ele sempre vai marcar datas para ouvir sobre o progresso desse adolescente, e aí ele decide se ele prorroga prazo, se ele mantém a medida, se ele considera o adolescente livre e assim por diante. No entanto, a medida deve ser sempre reavaliada no período máximo de 6 meses. Então, o juiz não pode ficar 6 meses sem reavaliar o caso, né, para ver o progresso. E não poderá exceder o prazo de 3 anos de duração. Esse 3 anos de duração é para todas as medidas socioeducativas. Será possível também, durante o período de cumprimento da medida, sua prorrogação, substituição, regressão ou revogação, que nós já falamos. Sobre as medidas socioeducativas, o professor de Direito Alessandro Rodrigues dá uma explicação muito útil nesse vídeo, que está aí para vocês. Ele fala de todas as medidas, fala inclusive para quem está prestando exame da ordem, né, dos advogados. E é muito interessante essa aula, eu sugiro que vocês assistam, porque como advogado ele pode, ele fala inclusive com mais propriedade sobre esse assunto. Então, para terminar a nossa aula, acho interessante falar de programas de reeducação. Tem 2 programas que podem ajudar o adolescente em semi-liberdade, auxiliando na sua educação, na sua profissionalização e na reintegração social. São 2 modalidades do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, e tem o ProJovem Urbano e o ProJovem Campus Saberes da Terra. Os programas buscam promover a reintegração de jovens com idades entre 15 e 29 anos,
ao processo educacional, à qualificação profissional e ao desenvolvimento humano. Atualmente, a avaliação do material didático elaborado antecede a publicação da nova resolução que autorize o uso de saldo remanescente em conta para as duas modalidades serem colocadas em prática. A atual unidade técnica responsável é a Coordenação Geral de Jovens e Adultos, o COEJA, da Secretaria da Educação Básica do MEC. As principais metas do programa são ofertar 260 mil vagas a jovens de 18 a 29 anos, por meio de ações voltadas à elevação da escolaridade na educação básica, integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento da participação cidadã. Então, o adolescente nesse regime, ele cumpre os dois requisitos, que é o da escolarização e também da profissionalização. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!